Então, começamos a gravar, né? Bom, então, hoje no encontro do LEPS Minas, do Grupo de Estudos, do dia 28 de agosto, a gente tem como texto de referência a Psicanálise Descolonizada, do Tami Ayush. E aí, vamos, então, ver quem gostaria, né, de iniciar a prosa em relação a esse capítulo tão interessante, que foi muito gentilmente digitalizado pelo Lucas Emanuel, nosso colega aqui do LEPS, né? Que digitalizou, indicou a referência, nos deu possibilitou esse prazer da leitura. O Marcelo, né, Mônica? Eu dizia isso antes da gente começar a gravar, né? Ele nos disse no final do semestre passado, quando a gente começou a pensar um possível evento do LEPS no próximo, em 2024, em abril, e ele dizia que é preciso alguma produção que possa tracionar a nossa caminhada, né? Então, acho que a gente está caminhando para discutir a psicanálise numa relação com os estudos pós-coloniais, né? Essa perspectiva aí mais do norte, né? Essa expressão pós-colonial, os estudos pós-coloniais, eles estão mais aí essencialmente com uma origem do norte global, né, dos pensamentos do norte global em relação a essa descolonização do pensamento, e decoloniais, que é essencialmente originário do sul, né? Mas são pensamentos que nos convidam, de fato, a fazer uma crítica, né, ao modelo imperialista, hegemônico, com uma produção epistêmica do sul para o sul. E aí, numa entrevista recém-publicada uma entrevista que a Andréa Guerra, se eu não me engano, junto com o Janilton de Souza, acho que é isso, eles publicaram recentemente, agora no último mês, uma entrevista com o Tami, numa revista que chama Humanidades e Inovação. E o Tami ali dizia que a psicanálise precisa de outros discursos para manter-se fiel às suas origens inovadoras. Pensar nesses termos implica o diálogo com outras teorias, tais quais as decoloniais, as antirracistas e as de gênero e queer, né? Para quem não conhece, o Tami é um marroquino, mas que vive na França, é psicanalista, professor titular da Universidade Paris 7, foi professor visitante estrangeiro no Instituto de Psicologia da USP, e a pesquisa dele é centrada sobre as interações da psicanálise com antropologia filosófica, teoria política, linguística, e os estudos de gênero, estudos feministas, gay, lésbicos, trans, intersex, queer, e os estudos pós-coloniais e decoloniais, né? Ele traz uma produção super intensa já, ele é jovem, né? É interessante isso, muito intensa nessa fronteira. E para nos tracionar, né, o grupo sugeriu, com essa colaboração especial do Lucas, que a Mônica já mencionou, a leitura do texto Psicanálise Descolonizada, presente nesse livro, né, Psicanálise e Hibridez, Gênero, Colonialidade e Subjetivações. A gente disponibilizou também uma live onde ele falava desse lançamento do livro, né, e tem muita coisa disponível dele nesse sentido. Ele se diz um psicanalista que não é filiado a uma escola, eu acho isso muito, muito interessante, e que discute no que ele chama de hibridez, né? O híbrido é exatamente, não diria talvez a fronteira, mas o encontro com outros campos, que a psicanálise, eu acho que isso é algo que ela sempre fez, mas hoje ele chama atenção para esses outros campos, né, da produção dos estudos decoloniais e pós-coloniais. Então, eu queria começar perguntando, assim, Marcelo Tami traciona os nossos estudos? Em que medida, né? Você que nos provocou a isso no final do semestre passado, em que medida traciona, né, os nossos estudos iniciados nesse segundo semestre a partir de hoje? Libéria, gente, é muito interessante as colocações, Libéria, nesse chamamento. Não sei se vocês me ouvem bem, porque eu estou tentando dominar aqui as máquinas da UFMG, que não estão muito boas hoje, mas, enfim, por causa da chuva. Mas vejam vocês. Ei, Lucas, chegou aí agora. Libéria, traciona
em parte, eu acho que ele teve com Simone, com o pessoal lá do Sul, né, que ele teve lá no Sul recentemente, ele é professor também visitante da USP, e nós estamos tentando trazê-lo aqui de qualquer maneira no ano que vem. E ele é muito gentil, ele é extremamente gentil, ele é uma figura com quem a gente conversa muito tranquilamente, enfim, a gente tem estabelecido bons diálogos, ele é a gentileza em pessoa. Quando eu vou ler o material dele, quando eu vou estudando, e traciona a ponto de eu propor uma disciplina esse semestre na pós-graduação, que se chama a Dessubjetivação do Eu, e ele compõe esse universo para a gente pensar o que está acontecendo em termos de uma psicanálise que não dá mais para virar as costas ao racismo, ao feminicídio, à LGBTQI+, fobia, às formas não eurocêntricas de existência. Não tem mais como ela não... Ela está sendo chamada para isso, né? Convocada para isso. E eu acho que ele está levando essa bandeira, ele é uma das pessoas que traciona essa bandeira, mas, enfim, eu vou lá, quando eu vou vendo, e aí a gente vai discutir aqui, vocês vão poder dizer melhor que eu isso, quando eu vou estudando o material, eu vou tendo aquele sabor de que há um chamamento para uma nova possibilidade, mas ainda nós vamos ter que escrever que possibilidade é essa. Então, eu tenho a sensação de que nós temos um chamamento, nós temos uma abertura, mas ainda não sabemos fazer, e nem o Tamir propriamente, ainda sabe fazer propriamente isso na efetividade do trabalho. Eu digo por mim, porque desde 2014, quando eu estive na África, por 2 vezes, para o trabalho que a gente fez lá, nunca mais a psicanálise foi a mesma para mim. Quer dizer, ela foi contaminada pelo hemisfério sul, definitivamente. Quer dizer, a gente vai trabalhar com outra perspectiva de família, outra perspectiva antropológica de existência, outras formas do Édipo se constituir ou se configurar. E aí, quando a gente volta para o Brasil, em que a gente tem famílias ameríndias, famílias pobres que toda mesclada, assim, toda reconfigurada em outras modalidades e que habitam as nossas cidades, inclusive, a gente tem o sabor de que a gente não é europeu, ocidental, ou a gente, por mais que se mimetize como ocidental, a gente não é. E aí, quando a gente volta, não tem mais jeito, assim, não há mais como você falar, vamos aqui voltar para as escolas e associações psicanalíticas, eurocêntricas, e ficar ali discutindo como se dá. E outra, nós estamos num discurso pós-capitalista, nós estamos no discurso pós-Lacan, então a gente vai ter que entender que discurso é esse que nos rege hoje. Não só os discursos das políticas de identidade, né, quando o pessoal é político, mas também os discursos do sujeito digital. Então, nós vamos ter que entender muito quem somos nós hoje, depois disso tudo. Então, a pergunta que eu me faço, Libéria, para encerrar, tem condição, ou nós estamos à altura de fazer uma psicanálise menor, como o Tamir defende? Lembra da psicanálise menor que ele vai falar? Quer dizer, a psicanálise menor, no sentido de Deleuze e Guattari. Ele vai falar psicanálise menor. Nós temos condição de fazê-lo, ou como vamos fazê-lo? Posso fazer um comentário? Eu percebo, pelo menos eu leio assim, muito nessa convocatória dele, que é como se a gente não tivesse uma outra alternativa, né? Ou a gente faz o que eles, né, propõem como uma psicanálise menor, ou outras pessoas propõem outras formas, né, de se fazer a psicanálise, mas que não são essas, né, de uma psicanálise colonizada, né, ou que não se pense nessa discussão toda de norte e sul, de todo esse processo, né, de revisão cultural. Então, eu sinto assim, uma gana, uma busca enorme disso, né? Qual que é esse outro lugar que a psicanálise possa ter, né? Nas nossas práticas, naquilo que a gente busca, né? E acho que isso é muito forte, né? Porque a psicanálise teve momentos hegemônicos muito fortes em várias sociedades, né? E hoje, num momento de maior declínio, né? De não ser um discurso hegemônico, mas muito contestado, eu acho que essa busca, ele fala, por exemplo, de uma
Ele fala de algo como uma poética, quando ele fala do relacional, né, no final do texto, e ele fala de uma poética da relação, né? É muito interessante, né? Porque naquela parte mais final ele está realmente perguntando, né, por que lugar é esse, né, que se ocupa. Mas acho muito interessante quando o Marcelo fala que talvez nem ele mesmo, né, se dê conta de que lugar é esse, porque talvez a gente esteja muito vendo, né, o problema e também tentando construir outras práticas, né? Mas há muito mesmo que se explorar, né? O Lucas que sugeriu para a gente iniciar, né, com esse texto, que eu achei muito pertinente, porque eu acho que é isso, é um texto que abre a discussão, né? O que é isso que a gente está falando de novo, né? O Tamir fala que é preciso desimaginarizar as expressões o tempo todo, né? Hoje a gente se vê nessa condição, sobretudo quem trabalha com a psicanálise na universidade, né? Como um conteúdo a ser transmitido, né? A gente gasta, tem um esforço para dizer, olha, falo não é pênis, o édipo tananã, a função materna não é isso, né? A gente gasta todo um tempo, assim, para desimaginarizar essas expressões, né? A gente continua nessa ou a gente cria novas formas que prescindam dessa explicação o tempo todo, né? Mas que nova forma seria essa, né? O que é diferente, né? O que a gente precisa fazer de diferente do ponto de vista das discussões que Freud já não começou fazendo, né? Mas, enfim, quando o Lucas sugeriu esse texto, assim, eu acho que foi muito assertivo, ele já tinha uma certa leitura, um certo diálogo com esse texto, que eu acho que poderia contribuir aqui também, viu, Lucas, para nosso início de conversa. Ô, Libéria, eu gostaria muito de me escutar mais você, eu estou adorando escutar, né, os efeitos em que cada um de vocês estão aqui apresentando. Então, sim, pois o Tamir é um teórico, acho que mais que teórico, inclusive, né, eu acho que ele põe em questão a epistemologia psicanalítica. E aí eu fico pensando, caramba, como a gente demorou para se aproximar disso. Eu pensando aqui nas realidades, né, nos cotidianos da UFSC, né, que tem se tornado, né, a cada dia tão múltipla, né, sujeitos provenientes de vários lugares sociais, não só geográficos, mas também de pensamentos. E fico pensando, caramba, onde é que a gente estava que não escutamos esses sujeitos? Eu tenho dado um curso, né, que o Marcelo, inclusive, participou na segunda aula, sobre o mal-estar docente, que foi, né, um sucesso. Pessoas do Brasil inteiro participaram. E aí, na primeira aula, nós fizemos uma retomada sobre as realidades estudantis das universidades por meio dos relatórios do Funapras e Andifes. Desde o primeiro. Acho que tem 5 relatórios. Então, eu colhi, né, alguns dados. Então, com o tempo, a universidade foi se tornando muito mais próxima do Brasil tal como ele é. E é interessante porque, à medida que vai se multiplicando, né, também, né, vai se diversificando, vai também se intensificando as violências e o sofrimento. Bom, não sei se há uma relação direta, né, entre essa multiplicidade e o sofrimento e as violências, mas se a gente for pensar que historicamente as universidades foram construídas, instituídas para uma elite brasileira, então, à medida que ela se defronta com essa multiplicidade,
os desafios se tornam muito, muito maiores. E eu penso que realmente, né, eu acho que durante muito tempo, né, a nossa escuta para essas realidades estava um pouco travada, obstruída, vamos dizer assim, né, porque o Brasil é tremendamente híbrido, né, sob várias formas, e ele potencializa isso aqui de um modo impressionante na psicanálise. Em relação ao Édipo que o Marcelo trouxe agora há pouco, o modo como eu aprendi o Édipo foi tremendamente ideologizado. Eu retomando aqui a leitura da trilogia tebana de Sófocles e lendo, né, a tragédia de Édipo, o quão nos ensina, né, o quão é impressionante, né, o Édipo, no seu cerne, na sua tragédia, do mesmo modo Antígona também, e o modo como isso se atualiza na clínica psicanalítica. Então, quando se fala de Édipo, pelo menos o modo como me foi transmitido inicialmente, foi tremendamente ideologizado, como se fosse um Édipo propaganda margarina. Bem imaginarizado, né? Como Libéria colocou, do imaginário, bem fixado nas imagens. E, enfim, na clínica, na experiência clínica, não é bem assim. Mas, enfim, é só o início aqui para a gente continuar a discussão e deslizar. Eu acho que o Marcelo levantou a mão. Vamos lá, Marcelo. Posso, Libério? É o seguinte, gente, de certa forma, é devolver à psicanálise a origem dela. Ela é judaica na sua formação. Ela é marginal na sua formação. A sua ética inclui a marginalidade. A sua ética é formada e constituída pela marginalidade no seguinte sentido: o inconsciente é marginal. Isso compõe a ética da psicanálise. Conversava isso há pouco com a Renata, que eu acho que está aqui também. A questão devolver isso à psicanálise não é necessariamente um grande trunfo, é necessariamente recuperar algo que está no ponto zero, né, no ponto lógico, né, no ponto zero dela de acontecer. Por quê? Porque, evidentemente, ela ganhou um território, e, a meu ver, uma cientificação, que estava até embrionária no próprio Freud, mas que, ao longo do século XX, foi ofuscando tudo que a gente tinha como possibilidade de voltar a essa condição do inconsciente marginal. Então, fico pensando, olha, Freud vai descobrir alguma coisa muito específica, mas ele vai tentar cientificizar esse sujeito, né, dar esse lugar de sujeito, ele tenta colocar esse sujeito na ordem científica, depois ele percebe que não tem jeito, né, a partir ali dos anos 14, e sobretudo dos anos 20, ele vai entender que não tem jeito. Em 25, ele vai escrever uma coisa maravilhosa, que é assim, olha, quem nasceu judeu sabe o anátoma de quem está na oposição, nasceu na oposição, então não tem medo dela, de enfrentá-la. Eu acho que a gente, quando a gente descansa a psicanálise nos cânones, a gente descansa, inclusive, de colocá-la nessa berlinda de ser confrontado, que eu acho que é uma posição perigosa. Depois que ele morre, toda a psiquiatrização da psicanálise faz com que ela se sucumba a um discurso hegemônico, ela passa a ser uma ciência do controle, como é a própria psiquiatria, a psicologia, as outras ciências de uma maneira geral que Foucault vai anunciar e vai fazer uma enorme crítica, para agora, depois, vamos fazer um retorno a Freud, que Lacan vai fazer um retorno a Freud, vai tentar fazer esse movimento fundamental de recuperar esse frescor do lugar de oposição, ou do lugar realmente mas ainda assim gozava de certa hegemonia, e ainda assim reinou numa circunstância em que o discurso hegemônico estava posto. Mas depois dos anos 80, depois da explosão das identidades culturais, das políticas de identidade, das minorias, das outras conformações, e agora chegando à decolonialidade e à digitalização da vida, definitivamente não dá mais para a gente achar que vai poder manter-nos no tal do último andar do Dufour, né? Ele vai falar que a psicanálise está no último andar de um edifício em ruínas, mas ele está lá na cobertura e o analista está dizendo, mas eu estou aqui na cobertura. Assim, o edifício não tem nem escada, mas ele está lá em cima na cobertura.
A questão é que não tem mais essa hegemonia, ok? Ela foi interrogada, nós ainda temos ela foi desprezada pela psicologia, negada pela medicina, as ciências sociais nos veem com desconfiança, então a educação nos vem com desconfiança, então é realmente uma hora da gente fazer ocupando esse lugar marginal, já que a gente é desconfiado por todos os lados, reconstituir o ethos dela, a ética dela propriamente de existência. E talvez isso tenha a ver com essa semente do judaísmo freudiano, quando ele vai entendendo, ao final da vida, ele vai falando, cada vez mais eu fiquei mais judeu. Eu era um pensador alemão, tornei-me mais judeu. Olha que beleza. Quer dizer, eu era um hegemônico, mas tornei-me um gueto, né? Tornei-me um gueto a partir do momento em que ele chega ali às vésperas da Segunda Guerra Mundial e é morto logo em seguida. Danilo? Marcelo, eu queria acrescentar na sua fala em relação a... Eu acho que essa marginalidade, o texto, ele evoca uma palavra boa, que é uma espécie de radicalidade mesmo. A radicalidade própria da psicanálise nesse aspecto, e aí pensando como raiz, de fato. É buscar essa radicalidade, ou seja, buscar essa raiz que ela é confrontativa, de fato. Agora, o grande desafio, e aí há uma passagem do texto que também evoca para esse desafio, é que a gente tá embebido, de certa forma, de epistemologias totalizantes. O saber absoluto hegeliano está aí para isso. Então, se a gente pensa que essa sistemática filosófica pós-século XIX, ela acaba, de certa forma, não vou dizer terminando, mas evocando essa questão de como é totalizante, eu vou suprimir qualquer particularidade. E a crítica a essa particularidade é justamente, nunca foi totalizante, ela e o texto mostra assim, ela é política, ela é geopolítica. Então o saber absoluto hegeliano, ele é geopolítico também. Quando a gente tem lá o Dussel, por exemplo, falando sobre a filosofia da libertação, e ele traz né, desde Heráclito até o Hegel, leituras que não são totalizantes, justamente porque essa totalização ela esconde o particular o tempo inteiro. Então, suprimir essa particularidade é muito difícil, assim, mas é o necessário para essa radicalidade, né? Então, o saber absoluto nunca foi absoluto, assim como uma psicanálise que queira um absoluto dentro dessa epistemologia, ela deve ser criticada, porque ela traz em si justamente o não absoluto. Né? Ela traz a falta, ela traz a marginalidade, ela traz a radicalidade. Ela, de certa forma, só para terminar assim, ela já traz no cerne a crítica decolonial, só que até então não se lia, né? Por quê? Porque talvez estava muito almejada dentro de um sistema absoluto, mesmo que não percebesse. Então, talvez seja mais fácil e mais difícil do que a gente imagina. O que é novo, então, né, nisso que o Tamir nos propõe? Parece aqui para mim, Margarete levantou a mão. Vocês estão escutando? Vou comentar um pouco como eu li o texto, eu gostei muito, né? Acho que tem ressonância com o que a gente vem colocando, né? Dessa necessidade de alterar nossa forma de pensar e de agir. E fiquei, assim, muito satisfeita com a forma como ele interroga, né? Esse certo privilégio, né? De que os psicanalistas também nunca quiseram abrir mão, né? Desse lugar elitista mesmo, né, que a psicanálise teve aí ao longo das décadas, né, e que, de alguma forma, todos nós também nos colocamos um pouco nessa posição, né. Eu acho interessante, assim, que ele faz a interrogação muito a partir dessa ideia do privilégio, né, como se os psicanalistas tivessem se colocado o tempo todo fora das discussões que são centrais para a humanidade, né? A raça, o gênero, a sexualidade,
toda essa questão relacionada à diferença, né? E, de alguma forma, esse questionamento, ele me toca muito numa questão que, para mim, é muito cara, porque eu nunca vi a psicanálise, eu nunca fui uma psicanalista que quis me filiar em uma escola, né? Eu frequentava a escola brasileira, eu frequentava outros grupos, né? De estudo e de pesquisa e de discussão, mas eu nunca quis ser filiada a nenhum desses grupos, né? E isso era uma questão que eu trabalhei muito na minha própria análise, de não querer ser filiada com esse medo, né? De alguma forma, eu acho que é um medo, é um receio, de que você não possa pensar livremente, né? Ou de que você não possa pensar fora de um certo ethos, né, que as escolas impunham. E, de alguma forma, eu fui construindo a minha trajetória, porque eu sempre estive na educação e na psicanálise, né? Eu nunca fui só psicanalista, né? Eu sempre fui educadora e psicanalista, eu sempre trabalhei em escola, em secretarias de educação e com a psicanálise, né? E orientada pela psicanálise, fazendo meu trabalho nesses outros espaços. Então, de alguma forma, a leitura que o Tamir faz me deu um certo alento, né, de que ao longo desses 33 anos que eu sou psicanalista, eu me vi um pouco sempre à margem, né, desses lugares hegemônicos, exatamente porque eu nunca quis me filiar a eles, né? Eu sempre olhei para esses lugares com uma certa desconfiança. E quando as pessoas interrogavam, e aí foram várias, né, que interrogaram, por exemplo, por que eu sempre trabalhei com gênero, né, e a minha resposta era, eu sempre trabalhei com gênero porque, enquanto houver desigualdade de gênero na humanidade, gênero é um tema que merece ser estudado, né, e que merece ser discutido, que merece ser, ter uma visão sobre ele que nos faça interrogar, né, por que no mundo todo ainda tem desigualdade de gênero. Eu fui altamente criticada por colegas psicanalistas, né, nesse sentido, porque eu nunca abri mão de estudar gênero, né, eu nunca abri mão de pensar sobre a questão de gênero. E mais recentemente, né, eu acho que o contato aí com pessoas muito ligadas à questão étnico-racial também trouxeram para mim esse recorte, né, de que essa questão do racismo como estrutural, ele está sempre nos perpassando, né, e o tanto que a psicanálise negou essa questão racial, né, como se a cor não incidisse nas questões do inconsciente. Então, de alguma forma, o que eu estou querendo assim dizer, né? Que eu encontrei muita ressonância no texto, como o Milton Nascimento fala isso, né? Há determinadas canções que a gente pensa por que não foi a gente que fez, né? E eu fiquei lendo o texto do Tamir muito pensando nisso, assim, o tanto que eu gostaria de ter escrito ao longo da minha trajetória o que ele escreveu, né? Criticando os psicanalistas, criticando essa psicanálise hegemônica, elitista, né? E eu, particularmente, sempre me coloquei nesse lugar, que a psicanálise, para mim, ela é muito mais uma ética, uma posição, né? Então, eu sempre me posicionei em todos os lugares que eu atuo, muito pautada nisso, assim, né? De como que a gente pode ir trilhando um certo espaço, um certo lugar, que tem que fazer diferença em relação a esse lugar comum, né, a essa hegemonia comum. Não sei se consegui, né, eu continuo me perguntando sobre isso, né, é uma posição que eu sempre estou interrogando, mas eu fiquei muito feliz de saber que eu, por exemplo, nunca abri mão de discutir gênero, né, e que muito recentemente os psicanalistas reconhecem a importância de se discutir gênero, né? Quando eu, Lucas e Lucas Lopes estávamos lá discutindo as questões da sexualidade, né? Foram diálogos muito importantes para a gente poder pensar isso, assim, esses conceitos, eles têm ainda lugar para nós, né? Quer dizer, eu acho isso corajoso,
sabe? Porque, assim, no texto do Tamir, no vídeo, nas entrevistas, o que está mostrando para a gente é que as pessoas têm pouca coragem de perguntar sobre isso, porque as pessoas têm medo, né? É claro que eu também tenho medo. 33 anos de clínica pautada numa posição, você tem medo de interrogar isso e falar, vai sobrar o quê? Né? Com o que nós vamos seguir? Mas, necessariamente, a gente está sabendo, é um saber não sabido, mas que eu acho que a gente está conseguindo nomear ele, que esses conceitos realmente não servem mais para nada, né? Eles não nos ajudam a pensar a contemporaneidade. E aí, realmente, precisa de nós coragem, né? Uma posição decidida diante dessa empreitada. Não é uma empreitada fácil, né? Eu acho que a gente ainda vai passar muita angústia com essa tentativa de levantar essas questões, né? De trazê-las à tona. E aí eu queria dizer que eu acho interessante que nós, do LEPSI, estamos conseguindo minimamente pautar isso, porque eu não vejo ainda, né, como um movimento em outros espaços, e que eu acho que é interessante que a gente esteja tendo a coragem. Pode ser, digamos, uma tentativa fracassada, mas eu acho que a gente está disposto a tentar, e isso já é bem importante. E aí eu fiquei pensando muito na questão que o Tamir coloca, de sermos psicanalistas que não estamos filiados a escolas, né? E aí queria parar por aqui para a gente pensar sobre isso. E eu fico, que me chama a atenção, assim, né, para alguns de nós aqui, quiçá muitos ou todos, fazem pesquisa em escola, né, já há bastante tempo, e também no socioeducativo, espaços educativos também para além da escola e do socioeducativo, e a gente está sempre às voltas com algo do mal-estar que envolve sujeitos, de modo geral, das periferias, né, que são as minorias, das periferias, sujeitos pretos e negros, pessoas com deficiência, né, então, assim, já é comum na nossa prática de investigação no campo da psicanálise e educação estar às voltas com estas questões, né, e o quanto que a prática também de cada um, nas suas pesquisas, de cada uma, há muito tempo já vem apontando de que alguns conceitos não nos servem, mas o que serve, né? O que a psicanálise nos ajuda a pensar a pesquisa, a intervenção, a construção da teoria com esses sujeitos que são representações das minorias, né? Mônica, por exemplo, tem se envolvido com uma discussão do capacitismo, né? Em que medida que essa discussão é nova para você, ou em que medida que o pensamento decolonial, pós-colonial, contribui para pensar os sujeitos com deficiência no espaço educativo. Queria te passar essa bola. Então, eu acho que a discussão do capacitismo, ela se soma muito, ela está nesse mesmo movimento, né? É uma discussão que vem também dos grupos, né, ditos minorizados. As pessoas também não se veem, né, nos nomes que foram dados a elas assumem de algum modo essa discussão, essa sua colocação no mundo. Então, eu acho que tem muito a ver com esse movimento afirmativo de querer se falar, de querer se dar outros nomes, né, não esses que vêm de uma trajetória colonial. E é muito interessante, assim, aqui tem várias pessoas, né, que trabalham com essa temática também, mas o que eu fico pensando é que quando se trabalha, por exemplo, o capacitismo, há uma apropriação dessas discussões, por exemplo, em torno da deficiência, pelos próprios sujeitos. Eu sinto que é um movimento diferente, mesmo de movimentos muito importantes, como o do modelo social de deficiência, porque que está de educação especial, né? Que é uma coisa que a Margarete já falava há muito tempo, né, Margarete? Que tinha algo de um pouco obsoleto.
num campo mais de educação especial, por exemplo. Não sei se você vai lembrar disso, estou aqui para te lembrar, né? Você não lembra. E Margarete sempre falava que era um pouco obsoleto. E na época eu lembro que eu tinha um pouco de dificuldade de entender o que exatamente ela estava falando, mas hoje eu entendo bem melhor, que é alguma coisa que supera áreas, assim, só uma afirmação de uma área, por exemplo, e que está muito mais relacionada a um movimento dos sujeitos, assim, dos sujeitos se posicionando, subvertendo uma lógica que vinha num movimento hegemônico mesmo, por exemplo, de uma catalogação do que eles são. Então, eu acho que essa discussão que o Tammy propõe, não só nesse texto, né, que é um texto também muito interrogativo em relação à posição da psicanálise, né, e também a essas formulações psicanalíticas, mas eu acho que em outros textos, quando ele traz a questão étnico-racial muito forte, né, eu acho que é muito possível a gente ler esse movimento que tem se dado por parte dos sujeitos ditos com deficiência, né? Uma apropriação desse corpo imperfeito, sabe? De alguma coisa que quebra também uma construção muito preta-porter ou muito idealizada, né? de uma determinada forma de ser, viver esse corpo, por exemplo. Agora, indo um pouco para uma outra questão, essa a Libéria não me perguntou, mas eu me senti muito, com essa memória muito viva ao ler esse texto do Tammy. Não sei se Carla vai se lembrar, quando teve aquele encontro do LEPS aqui na UFMG, não sei se foi 2016, estava tendo também o curso de formação de educadores interculturais indígenas, formação intercultural de educadores indígenas, né? E eu achei muito interessante, e é muito interessante ler o texto do Tammy e lembrar disso, porque a gente tinha um encontro do LEPS acontecendo, e um encontro acadêmico, né? Por mais que a gente quer furar a academia, era um encontro acadêmico e tudo, mais formal. E a gente encontrava toda hora, né, com os indígenas aqui na FAI. E eu lembro que a Carla comentou muito sobre isso na época, não sei se você vai lembrar, Carla, mas você acha que você ficou, na época, mexeu com você, né? E é tão interessante assim, ler o texto do Tammy e pensar que é possível, né, tentar também uns elos assim, de ligação, ou uns laços para pensar também essas questões assim dessa nossa brasilidade e essa questão mais étnica nossa, com a nossa particularidade brasileira, repensando também esse lugar, né, da psicanálise assim, na nossa cultura, né, na nossa academia. Então eu fiquei muito com essa memória, porque eu acho que o que o Tammy propõe são elos, né, da gente não se furtar de pensar isso, né? O que isso nos diz respeito, o que isso traz para a psicanálise, né? Uma psicanálise brasileira, por exemplo, ou desse inconsciente decolonial brasileiro, vamos dizer assim. Então, isso também ficou muito forte para mim, lendo esse texto. Respondi, Libéria, um pouquinho que você colocou? Libéria, hoje passa a tarde preparando questão para a gente, né? Não, são questões para mim também. Eu fico pensando, né, quais sujeitos escutamos e como escutamos, né? Eu acho que o giro que ele propõe é nessa forma de como escutar, né? O inconsciente não tem cor. Tem, né? Mas o que muda para a gente? Em termos de pesquisa, de intervenção, de clínica, né? E até de docência. A Carla levantou a mão. A Mônica me provocou, foi lá na cena, né? Se a gente diz uma cena, eu estava acho que no caixa lá da FAI, da cantina, comprando um café, alguma coisa, e eu achei que a Mônica estava atrás de mim. Me perguntaram alguma coisa. Quando eu me virei, tinha uma índia, né? Uma indígena com um filhinho, né? E, assim, para mim foi uma surpresa, e eu até comentei com a Mônica, no sentido, a gente estranha, né? Causa estranhamento, eu nunca tinha visto uma indígena na universidade, eu digo,
E os estranhos, nesse caso, somos nós, né? Eles que aqui estavam, que estão sempre, né? Então, isso foi na mesma, assim, eu pensei, a gente comentou disso também, né? Mas, voltando aqui, pensando aqui no texto, assim, no artigo, eu não conhecia nada dele, né? Nem muito menos a figura dele, né? Estava falando no início, assim, como o texto é sedutor, né? É um texto que eu tenho ficado muito... atualmente, acho que também um pouco cansada dos textos da psicanálise que nos fazem arrudeios em torno dos conceitos, né? E que dificultam sempre a apreensão, né? Acho que os psicanalistas gostam disso, né? E isso já é uma forma de selecionar um público, eu acho, sabe? Então, para mim, ele traz de uma outra forma, apesar de ser muito instigante, porque ele provoca, do mesmo jeito que o Marcelo disse, ele nos provoca, né? E também ainda não há o que fazer, né? Dizer para a gente um caminho, né? Eu acho que isso, os próprios estudos neocoloniais, que talvez vão poder nos oferecer pistas no sentido das especificidades do que é nosso aqui, né? De uma América Latina, já lida pelo próprio Walter Pinholos, ou Aníbal Quijano, né? E o Darcy Ribeiro, Manuel Bonfim, várias outras pessoas que a gente tem também como as referências da Lélia Gonçalves, várias pessoas. Eu acho que talvez, eu não sei se isso, para mim, me soou como caminho nisso. O que seria essa fronteira que ele provoca na gente, né? Na palavra, no texto, o que é o frontier, o que é o os, o que é o limês, né? Ali há um limite, né? E que a fronteira não pode ser rígida. Sempre me vem a cena, também eu gosto de pensar nessa imagem, quando fala de fronteira, da forma como Walter Benjamin faleceu, né? Se levou à morte, porque numa sensação de fronteira entre um campo e outro, né? Se ele ia conseguir sair da França, sitiada, e ele entraria na Espanha, né? Então, uma fronteira rígida, né? A gente sempre eu penso em fronteira sempre com isso, o que a gente vê na fronteira do México com os Estados Unidos, na Palestina, né? Então, o que é isso para a gente, tomando isso como metáfora, e o que é que a gente vai fazer nisso com os estudos? Porque acho que a psicanálise sempre se põe no lugar de interrogar os outros saberes, né? Sociologia, antropologia, a educação própria, e agora ela se vê também sendo interrogada, né? Porque esses estudos, se eles não nos interrogar, a gente também não vai sair do lugar, né? Foi o que eu consegui, assim, porque para mim, ao mesmo tempo que a leitura nos parece clara, ela é difícil também na sua, né, em dessencializar isso, né, do que ele está falando, né? É o que eu tenho a dizer, gente. Maralice? Vocês estão me ouvindo? Porque meu sistema está meio carregado. Tá ok? Porque tem hora que o microfone não funciona. Mas eu também ainda não tenho assim, muita coisa elaborada, mas eu fico pensando... quer dizer, eu também fui provocada pelas perguntas que ele faz, né? Nesse caso, eu também vi o vídeo lá a live, né, do lançamento do livro dele. Eu vi um pedaço, não consegui ver tudo, mas fiquei assim bem tocada pelas próprias perguntas que ele faz, né? Que ele pergunta que sujeito é esse que a gente ouve, né? Que nós ouvimos, né? Como a gente ouve esses sujeitos, né? Que não é só perceber as questões transferenciais e contratransferenciais mas entre o psicanalista e quem ele está escutando, né? Mas também fazer um trabalho de posicionamento daquilo que a gente ouve, né? Quer dizer, com relação àquilo que a gente ouve. A gente não está reproduzindo uma gramática dominante na nossa escuta? Eu acho que isso aí é muito difícil de desconstruir, né? Aí eu fico pensando naquela história do lugar de fala, né? Que
você está num lugar que, se você desconstrói o tempo todo, você enlouquece. A gente tem uma referência aí, né, da nossa própria formação e da nossa posição na sociedade, que eu acho que é muito difícil se descolar disso. Ele fala num paradoxo, né? Esse de, ao mesmo tempo que se questiona de sair disso, você também está nem sei se eu estou conseguindo explicar, mas você também está preso nesse discurso que é o que te constitui, né? Como sair de nós mesmos, né? Sei lá, depende de uma abertura para novos discursos, sim, que ele propõe na questão da hibridez e hibridização, que ele fala, né? Eu também não li o livro dele, não sei dos detalhes, isso aí é daquilo que ele está falando sobre o livro, né? Então, a minha questão é muito essa, né? Principalmente quando a gente está ali na prática, né? Às vezes fazendo um atendimento, ou mesmo ali, no meu caso, com os meninos do Brota, e, enfim, que tem sido a minha vivência, né? Ou atendendo na universidade. É muito difícil você estar ali, assim, a sua escuta ter toda uma plenitude, uma possibilidade de apreender, de fato, se eu não sou trans, por exemplo, se eu não, sabe, se eu sou cis, enfim, de entender, quer dizer, entender, a gente tenta entender, mas, assim, até que ponto eu chego ali, sabe? Não sei, essa é uma preocupação, eu estou colocando aí para a gente bater bola. Muito bem colocado, né? Será que a gente consegue escutar um sujeito que sofre o racismo estrutural na posição, né, do excluído, né? O Marcelo levantou a mão e o Pedro Castilho também, vamos lá. Gente, certa vez, estou recuperando aqui, certa vez um analista americano, numa das vezes que o Lacan foi aos Estados Unidos, disse para ele assim, deixa eu ver se eu recupero aqui, a razão por que jamais atacarei as fórmulas instituídas é que elas me asseguram sem problema uma rotina que gera a minha comodidade. A razão por que jamais atacarei as fórmulas instituídas é que elas me asseguram, sem problema, uma rotina que gera a minha comodidade. Acho que isso é bem proposital ao que está acontecendo. Lacan escutou bem isso, condenando isso, de certa forma, na proposição de 9 de outubro, e ele vai dizer, entre outras coisas, que é algo que, enfim, analistas mexam-se, né? Assim, porque as fórmulas instituídas estão dadas. Bem, eu trago isso por duas coisas, porque, ok, todo mundo aqui talvez esteja favorável a essa questão de que a gente realmente deva fazer alguma maneira da psicanálise advogar pela causa de um sujeito que é um sujeito do nosso tempo. Ninguém tem dúvida disso, propriamente, das questões decoloniais que nos cercam. Me parece que isso é meio unânime. E o texto do Tani é rico nesse aspecto. Mas, volto a frisar, nós temos um problema. Nós temos um problema, efetivamente, que é o como da história, e mais que isso, eu acho que nós temos dois horizontes que a gente vai ter que resolver teoricamente. Uma delas é o quanto a gente corre o risco de fazer esse discurso que a gente está falando aqui e nos deslizar para a questão da militância no seguinte sentido, da gente fazer adesão a discursos que vão nos realienar, em vez de a gente estar alienado, como o psicanalista disse a Lacan, no discurso da comodidade, mas você vai se realienar no discurso de uma militância que provavelmente vai querer uma causa e o não contraditório dessa causa. Então, nós vamos ter que resolver essa questão, né? Até onde nós podemos ir de maneira que a gente não é dragado por um discurso, por exemplo, da hibridez decolonial do ponto de vista militante. Outra, que eu acho que está intrínseca a essa,
que eu acho que é teórica e que a gente também vai ter que resolver. É o conceito de identidade. Conceito de identidade, na psicanálise, ela é bastante tensa, uma vez que a identificação ao ideal do eu, como Freud estabeleceu, leva todos nós ao fascismo, quer dizer, vai levar a modelos fascistas. Não necessariamente a um fascismo instituído, mas as formas fascistas que a militância também vai trazer como modelo de persecutório nesse esquema, em que esse ideal do eu é estabelecido como uma verdade. Então, nós temos uma questão teórica que a psicanálise vai ter que se haver com ela, que é até que ponto é possível esse conceito de identificação que leva às vetorizações de identidade serem essencialmente fascistas ou não. Quer dizer, até que ponto as políticas de identidade que a gente tem visto hoje, a partir das minorias, a partir das lutas, até que ponto, né, em que medida, nós podemos aí avançar no conceito de identidade na própria psicanálise para a gente se demover dessa ideia de que, mesmo nesses aspectos, para bem ou para mal, ou menos ou mais, nós vamos recair em políticas fascistas, mesmo nas políticas pessoais, entende? Ou seja, todo analista, ele trabalha no contradiscurso, ele trabalha para furar discursos. Mas se ele vai aderir a algum discurso, é provável que ele não faça psicanálise, ou a gente vai ter que inventar uma outra maneira de fazê-lo. Eu acho que esse é um desafio conceitual extremamente fecundo para a gente poder começar a pensar. Pedro? É complicado falar depois disso aí que o Marcelo falou, né? Então, eu estou achando essa roda bem interessante, porque a gente está aqui num momento de sinceridade. No lugar de ficar preso no texto, acho que a gente está compartilhando aqui as nossas angústias e as dificuldades que a gente vai ter daqui para frente, né? Eu acho que a psicanálise ela sempre se reinventou, né? Isso eu acho que é uma questão importante, desde Freud lá nos grupos de quarta-feira, depois com os anos 20, com a teoria reichiana sendo influenciada pelo marxismo, depois Marcuse e Durkheim, a teoria social influenciando a psicanálise, depois o Lacan, que vem romper com toda a tradição da ego psychology, né, que era a psicologia do ego que estava influenciando bastante a IPA, também trouxe uma nova maneira para a gente pensar uma certa desimaginação da psicanálise, trazendo o campo do simbólico. Depois, Deleuze e Guattari, trazendo as questões do antiético, do inconsciente maquínico, Lacan sendo influenciado por essas críticas de Deleuze e Guattari, trazendo as questões relacionadas ao objeto pequeno a, depois trazendo uma forma muito bem arquitetada para a gente pensar o lugar do psicanalista a partir dos 4 discursos, os 4 conceitos, né, o discurso do mestre, da histérica, do universitário e do analista, que eu acho que é fundamental para a gente pensar, inclusive, o lugar do analista a partir dessa ideia do discurso do analista, né, que vai, de certa forma, se diferenciar de uma política identitária da forma que o Marcelo está trazendo. Então, eu acho que a psicanálise ela foi se reinventando e tiveram aqueles analistas que não estavam dispostos a se reinventar, né? E os grupos foram, de certa forma, se dividindo, né? Eu acho que a gente está passando por esse momento, é um momento novo, da mesma forma que a gente teve aqui no Brasil e na França, os freudianos que se transformaram em kleinianos e os kleinianos que se transformaram em lacanianos, a gente talvez agora esteja vivendo um pouco uma certa pressão, né, para a gente pensar nos lacanianos que vão se transformar nesses novos analistas que levam em consideração o pensamento decolonial e vão ter algumas resistências com relação a esse tipo de abordagem. Mas, dito isso, eu acho que a gente tem que tentar também, de certa forma, tomar um certo cuidado para a gente não resvalar
nessa questão das pautas identitárias, né? A psicanálise, ela não trabalha com identidade, ela não é uma psicologia social, né? Essa questão, por exemplo, que a gente vê muito na cultura americana, que é o wokeismo, né? O lugar de fala só pode falar se for negro, lésbica, trans, se você não for, você não pode falar. Isso, a psicanálise é muito crítica com relação a isso, porque a psicanálise pensa que esses discursos, de certa forma, eles produzem segregação, né? E tem um real em jogo aí que a gente tem que, de certa forma, tentar compreender, né? Mas, por um outro lado, para a gente pensar, isso aí é a forma que eu venho fazendo pesquisa, né? Alguns de vocês vêm me acompanhando nas pesquisas que eu venho fazendo, a gente tem que pensar também no lugar da psicanálise na universidade e na universidade pública, né? Se a gente não, isso é a forma que eu entendo isso, né? Se a gente não tentar compreender a psicanálise na cidade, na escola, nos espaços, nas instituições e nos espaços públicos, a psicanálise tende a praticamente desaparecer da universidade. Então, acho que mais do que sermos analistas, nós somos analistas que estamos na cidade, que estamos na universidade pública. E a gente também vai descobrir esse lugar, né, da subalternidade, né, de como o subalterno fala e como que a gente pode pensar o discurso analítico a partir dessas falas do subalterno, a partir das nossas pesquisas, né? Eu acho que a gente também tem que pesquisar, né? Ir nos espaços, nos lugares, escutar o que tem de analítico na fala de cada um, trazer isso para a teoria psicanalítica, né? Ver como que a teoria psicanalítica pode compreender esses fenômenos que, de certa forma, também se diferenciam das questões identitárias para a gente não virar uma psicologia social, né? Então, quando a gente lê o Tami, ele traz Darcy Ribeiro, ele traz Walter Quijano, Minoio, ele traz o Mariátegui, que eu li. O Mariátegui eu li ele quando eu tinha 18 anos de idade, o peruano. Eu fico muito feliz de ver esses autores, mas é muito fácil a gente entrar num discurso sociológico e um discurso identitário, né? E aí a psicanálise, de certa forma, ela vai tangenciando esse discurso, né? O Ottaviani, os Cuspiano, né, da década de 60, de 70, que são muito interessantes para pensar raízes do Brasil, né, pensar a história do Brasil, a identidade brasileira, manifesto antropofágico. Então, acho que a gente vai ter que também, a partir das nossas pesquisas, que a gente vai conseguir considerar isso, né? Eu acho que também tem essa questão do nosso lugar como pesquisadores e pesquisadoras e como que a gente vai pensar esses fenômenos, né, levando em consideração as nossas pesquisas, né? É isso. Tangenciar só é possível na marginalidade. É só andando na marginal que a gente vai conseguir tangenciar. Lucas. Tô sem áudio, Lucas. Escutam? Libéria, eu lembrei de uma conversa nossa depois da apresentação que eu fiz aqui no LEP semestre passado, né? Teve ressonâncias. E aí você colocou em questão o lugar da psicanálise na universidade. Assim, qual lugar teria a psicanálise na universidade? Se haveria um lugar instituído, né, ou não. E aí eu coloquei em questão, né, sobre essa estrangeiridade que a psicanálise testemunha,
Ou seja, parece que por meio dessas vias, dessas brechas, a psicanálise se colocaria de modo muito mais radical, ao invés dela se instituir na universidade, na medida que o que a universidade quer da psicanálise, quer dizer, o que a universidade quer não é um discurso psicanalítico. Na minha prática, assim, diariamente isso se atualiza. Tanto que a gente se coloca mesmo assim num sentido de fazer resistir, né? O discurso psicanalítico na medida em que a gente, né, convoca os sujeitos a falarem, que implica necessariamente em colocar em questão a universidade, aquilo que é instituído. Mas eu lembrei disso, mas eu queria também chegar numa citação que Freud faz de Charcot, que eu acho tremendamente fecunda, que eu acho que nos ajuda a pensar, né, sobre nossas epistemologias. Ele vai dizer o seguinte, né, citando Charcot: a teoria é boa, mas não impede as coisas de acontecerem. Né? Ou seja, né, o que ele recoloca aqui é justamente a soberania da clínica, da experiência. Né? Quando essa clínica escuta essa errância, essa judeidade, né, que o Marcelo fez referência antes, essa contingência, de modo que nos deixemos, que a gente possa se permitir, né, sermos aí transformados pela experiência clínica, né, clínica no sentido de realmente se debruçar ao outro e escutá-lo. Semana passada eu fui convidado para fazer uma conversa com estudantes indígenas aqui da UFSC sobre violência. Olha só, gente, violência. Já começa pela expressão, que ela é do homem branco. A expressão e também o ato. E aí eu parti a conversa com eles, né, dessa forma, né, com essa discussão, né, com esse questionamento sobre a iniciativa da universidade de discutir a violência com estudantes indígenas. E o que veio disso foi muitíssimo interessante. Né, o que eles falaram, né, sobre as experiências deles na universidade e o quão desafiador na medida em que, para eles continuar existindo na universidade, precisam insistir demais o tempo inteiro, porque é o tempo inteiro também sofrendo violações. E aí eu fico pensando, gente, em relação à identidade. Até que ponto, por um lado, a identidade não seria uma forma também de sustentar uma alteridade? Essa, inclusive, é uma discussão que a Tânia Rivera faz em um texto, que eu acho que eu sugeri a vocês, a nós, ao LEPSE, que eu acho interessante. Até que ponto, por um lado, né, aí, né, nós aí atentos ao perigo de essencialização, e a psicanálise ela se põe como crítica, né, a uma identidade essencializada, né, substantivada, mas, por outro lado, no nosso cotidiano, na nossa vida, até que ponto a identidade, os movimentos também identitários não são importantíssimos para sustentar uma alteridade? O que vocês acham disso? Ei, gente,
Ô, Lucas, essa é a questão que eu coloquei anteriormente, né? Ou seja, nós estamos Sim. nessa barreira conceitual que nós vamos ter que Uhum. resolver na psicanálise, porque o identitarismo é um fenecimento do sujeito, a gente sabe disso. A gente sabe que isso pode levar aos fascismos, como a gente verifica, inclusive dentro dos movimentos sociais, dentro dos movimentos identitários. A gente vai ver o acirramento das diferenças e a gente vai ver como isso pode causar, enfim. Nós vamos ter que ver em que medida, e é na experiência, eu estou com o Pedro em relação a isso, quer dizer, a gente já pratica essa experiência para a gente poder resolver isso teoricamente, para a gente poder escrever teoricamente isso que a gente está vendo lá. Isso que a gente está verificando nas diversas formas periféricas de existência. A gente já escuta isso na clínica e a gente já faz isso na clínica, mas essa clínica ampliada, ou mais especificamente, essa clínica no modelo social, político, né, no contexto político, ela consegue abarcar e ela consegue teorizar algo específico que faça com que essa identidade pulverizada não se torne de novo algo fechado, algo realmente que vai caminhar para o identitarismo e vai fazer com que esses grupos fiquem refém do um, que é o grande problema, né, o refém do um. Então, essa é a questão. Belo encontro de hoje, gente. Obrigado. Eu vou ter que sair, porque eu vou ter que abrir a sala de aula, infelizmente, mas vou estar atento à gravação do restante. Obrigado aí pelo dia, tá? Mais alguém quer encarar aí essas últimas provocações, indagações? Eu queria só comentar que eu gosto muito dessa provocação do Tamir em relação ao binário, né? Eu acho que essa provocação da gente pensar, segundo outras referências, o que ele traz sobre a questão da transexualidade, né? Diferenciando da questão da homossexualidade, da heterossexualidade, como se fosse necessário pensar de um outro modo, né, essas questões do desejo. Eu acho essas provocações muito, muito interessantes e muito importantes também no contexto da psicanálise. Eu fiquei pensando, Lucas, quando você traz essa questão aí essa questão que você coloca me remeteu muito a pensar se os psicanalistas também não estão identificados com uma causa, né? E é isso que a gente viu lá quando o Tamir fala que os 80 psicanalistas assinaram um determinado manifesto, né, contra essa discussão. De alguma forma, é como se a gente quisesse recusar a identidade, né? E eu acho que a gente tem um pouco essa interrogação sobre a identidade, mas, ao mesmo tempo, é como se os psicanalistas que não estão aceitando discutir e se colocar em questão os próprios conceitos psicanalíticos também estão identificados e fechados numa determinada, né, numa determinada forma de pensar. Então, é complexo, porque necessariamente para abrir a possibilidade da interrogação sobre as identidades, os psicanalistas também precisam se desidentificar. Eu acho que é isso que o Tamir traz para a gente, né? E essa coragem de desidentificar com o que já está posto é que é difícil. As nossas ancoragens teóricas, elas também serviram para nos fazer identificar como psicanalistas. Não é assim que eu entendo. Que tem determinados pilares que também são isso que nos faz identificar com a psicanálise. Se não fosse isso, seria o quê?
percebe? Assim, a gente se chama, se nomeia psicanalista em nome de quê? Se não de uma identidade de psicanalista, não é? Agora, o que está em questão é isso, essa identidade que nos amalgamou aí durante todo esse tempo, parece estar ruindo, né? Aí, como vocês disseram aí, alguns aceitam se interrogar, outros não, né? Que foi isso que provocou a cisão, como o Pedro colocou, nos vários movimentos de escola que a gente já presenciou, né? Mas isso também é identitário, percebe? Não tem muita escapatória nisso, não é? Porque há uma certa identidade. Por exemplo, hoje, quando os psicanalistas millerianos se intitulam de uma psicanálise pura, né? E criticam todos os outros que não são millerianos, isso é identitário, gente. Não é? Eu, pelo menos, penso que é. Ô, Margarete, eu concordo muitíssimo com você. Né? Gente, existe uma IPA na história da psicanálise. Ou seja, ela é tremendamente identitária, ainda que põe em questão a identidade, né? Os movimentos identitários. E aí, gente, eu penso também que a psicanálise tem sido aí confrontada justamente porque existem esses movimentos identitários. Eu recoloco a minha pontuação e questionamento também até que ponto, né, a identidade, sustentar uma identidade em certa medida, não é uma forma também de sustentar a diferença e a alteridade, a relação com o outro, com a diferença na sua radicalidade. Né? Eu digo isso um pouco por experiência própria nas minhas militâncias, que isso faz parte da minha história, mas também com os grupos da universidade, gente. É impressionante, justamente porque há sistematicamente violações. São mulheres, são estudantes negros, são indígenas, são LGBTs. Caramba, é impressionante. O processo de expulsão. Mas os milenianos atualmente são mais fortes, Libério. Dependendo do Ou pelo lugar, menos pretendem ser, né? Pretendem ser. Belo Horizonte é um forte reduto, assim, dessa bandeira milleriana, né? Eu acho que a crítica do Tamir, ela resvala muito nesses espaços, assim, né? Defesa de um certo purismo, que eu não sei que purismo é esse, se é um purismo branco, hétero, cis, e etc., né? Tem eu estava vendo uma discussão assim, interessantíssima de um grupo de psicanalistas falando de um psicanalista que era um ex-gay, né, que foi a análise que reverteu ele, assim, para o mundo hétero, assim. É um negócio estranho, né, para não dizer engraçado. Mas, enfim. E aí, Mônica? Acho que foi uma discussão muito bacana aí, né, que a gente fez hoje. Acho que talvez a gente possa encerrar, né, se não tiver mais nenhuma colocação. Decantando um pouco isso tudo aqui que cada um trouxe, né, para temperar a conversa do semestre, no próximo encontro, que é no dia 31 de outubro, não, no dia 25 de setembro, inconsciente decolonial na cultura. Acho que essa expressão inconsciente decolonial, eu acho que é o próximo passo mesmo da conversa. E a gente vai fazer essa conversa a partir de um texto do Pedro Castilho, A Teoria Pós-Colonial, a Psicanálise e o Cinema. Né? Talvez a arte seja
um bom encontro, assim, dentro dessa hibridez, para a gente falar do que é decolonial, né? Do que o decolonial pode contribuir para a nossa prática, para a nossa teoria, para as reinvenções, para a discussão da identidade. Quem sabe a arte nos ajude, né? Talvez aí a próxima conversa a partir do texto do Pedro, a gente avance um pouquinho mais nessa prosa. Libere, vocês estão propondo nesse semestre ser conversa mais aberta mesmo, né? Sem apresentação de texto. Agora, como o Pedro é o autor do próximo texto, quem sabe ele não abre falando do que ele escreveu, do que ele pensou. O que você acha, Pedro? Se o autor vai estar aqui, nós vamos perder essa oportunidade? Ô, gente, eu vou preferir fazer uma apresentação igual eu faço. Então, massa. Tá? Aí, se vocês quiserem depois debater e tudo, mas eu acho que vale a pena dar uma esmiuçada no texto. Ok, então. O autor já definiu. E parece que, por hora, vocês não vão estar usando o espaço da reunião para discutir o evento, é isso? Isso está em suspenso, por hora. A gente faria isso hoje, mas como tem muitos de nós que precisam sair, aí a gente decidiu encerrar às 18h30 hoje e deixar para conversar sobre o evento num outro momento. Ok. A gente tem um próximo edital, que é o da FAPEMIG, e a gente pode fazer a submissão até 2 de outubro. Então, se a gente puder acordar aqui na próxima reunião, de setembro, um espaço, porque a gente, na verdade, até já tem material, né? Mas a gente precisaria ter um acordo coletivo no sentido se a gente vai manter a mesma proposta, se a gente vai reformulá-la. Então, vocês acham que fica muito em cima? Ou podemos, nessa próxima reunião, já deixar acordado, né, um tempo para isso, na reunião do dia 25 de setembro? Eu acho que pode ficar em cima, né, gente? 25 de setembro está muito próximo de 2 de outubro. O que não tem dado certo, assim, dentro das propostas, que, de repente, a gente pode pensar o que mudar aí, né, Mônica? Não sei. Vou só parar de gravar, e aí... Parar aqui de gravar rapidinho. Só um minutinho.